Jesus. Aleluia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é dia 7 de setembro de 2014. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e já tenho caminhado com o bom Deus já há mais de 13, 14 anos. E estou aqui hoje para gravar esse vídeo. Confesso que nesse primeiro momento ainda não está muito formado o que Deus tem para dar em palavras, para transmitir. Porém, eu já tenho uma base daquilo que Deus tem para nos dizer hoje. Nós estamos vivendo em dias de contagem regressiva, é o que eu penso. Estamos realmente vivendo em dias de contagem regressiva. Porque se a gente começa realmente a abrir os olhos e ver o que está acontecendo ao nosso lado, a alguns quilômetros de nós, e nos países vizinhos, nas cidades vizinhas, e nos continentes em torno a nós, a gente vai ver que para todos os lados, pelos 4 cantos da terra, os sinais do nosso bondoso Senhor já estão se realizando. Nós estamos nos princípios das dores, e não existe mais nada para acontecer antes do arrebatamento. A gente não tem uma profecia em particular que ainda não tenha acontecido antes do arrebatamento. A maioria dos pastores, homens que são fiéis a Deus, eles já estão esperando pelo arrebatamento. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja, já está esperando por arrebatamento. Talvez você que está me escutando e já ouviu alguns outros vídeos meus está se perguntando, mas por que toda vez que ela registra um vídeo, ela fala sempre sobre o arrebatamento, ela insiste, ela diz que está com tempo. Talvez para alguém essa mensagem já esteja sendo um pouco cansativa ou chata. Porém, a palavra de Deus diz que a gente tem que meditar nas coisas do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? A palavra do Senhor diz, levantai as vossas cabeças, porque o dia do Senhor está próximo, quando a gente vê todos esses sinais. Então é bom, meu querido, minha querida, que a gente esteja sempre pensando na volta do nosso Senhor. A esposa, a noiva, quando ela está para casar, ela é apaixonada pelo seu marido e ela não consegue não pensar nele todo o tempo. Ela não consegue fazer nada sem estar com pensamentos de encontrar com seu esposo na cabeça todo o tempo. E quando ela tem uma só sensação de que o noivo está próximo, que alguma coisa o noivo comunicou, está querendo comunicar com ela, o coração explode de alegria, dá o frio na barriga. E nós precisamos, meus amados, estarmos assim, nessa perspectiva de que Deus está vindo. Nós estamos aqui, preparando a cada dia mais as nossas vidas para nos encontrarmos com Ele. Então, eu vou continuar assim, enquanto meu coração estiver nessa expectativa de que Jesus está vindo buscar a sua noiva e os dias estão contados e que não tem mais tempo para o cristão verdadeiro continuar pecando. E se acontece de pecar, arrepende rápido, volte atrás, levante de novo, peça perdão. E para você que ainda não tomou uma decisão, tome cuidado, porque o tempo realmente está contado. Então a gente precisa ter essa mentalidade nas nossas cabeças. É só sonhos, tantas pessoas estão tendo tantos sonhos no mundo inteiro. Pecado que eu não sei falar inglês, eu gostaria tanto de entender essa língua. Porque como eu iria ver tanta coisa maravilhosa que tem sido revelada aos irmãos que falam a língua inglesa. Mas em outras línguas, é claro, a gente vê aí ao redor do mundo inteiro, o evangelho está passando. Uma coisa que eu observei essa semana que passou, foi uma espécie de angústia no meu coração. Quando a gente começa a ver o noticiário, quando a gente começa a se aprofundar mais e procurar observar mais o que está acontecendo a nível global, vem realmente uma angústia no coração da gente. É como se o perigo tivesse às portas. Aqui na Itália, a gente está tendo todos os dias o desembarque aproximado de mais de 1.000 imigrantes. Essas pessoas estão vindo da África,
Essas pessoas estão vindo do Ocidente, lá de onde está tendo guerra, e eles estão vindo fugindo para a Europa. E um dos canais de abertura é a Itália, os portos italianos no sul da Itália. E outro dia, essa semana, eu fiquei com o coração muito apertado, porque com esse negócio do islamismo, né, tá fazendo essa guerra toda ali, a chamada Guerra Santa, eu comecei a observar algumas coisas, meus amados, e duas coisas eu observei. Quando eu vi esses noticiários que estão mostrando que eles estão cortando a cabeça das pessoas, né? Aqueles repórteres, eles cortando o pescoço dessas pessoas. E vários casos eu vi também deles terem cortado a cabeça de várias pessoas e posto numa cerca, né? Para todo mundo que passar a ver. Eu me lembrei daquela passagem quando diz que o anticristo se levantaria a tudo aquilo que se proclama Deus e se chama Deus. E que ele iria realmente, todo aquele que não aceitasse a ele e aceitasse a Jesus, todo aquele que proclamasse o nome de Jesus, teriam as suas cabeças cortadas. Eu sei que essa profecia ela está preparada para quando for imposta a marca da besta, e a cabeça dos cristãos vai ser cortada, dos santos da grande tribulação. Porém, eu comecei a observar, sabe, esse pessoal islâmico, né, esses rebeldes que eles dizem, eles já têm essa prática. Eles matam os cristãos. Eu posso estar muito errada, meu irmão. Eu gostaria até que se eu tivesse, alguém me lembrasse sobre isso, me desse a notícia, mas até agora a gente vê, se é na África, aqui no Ocidente em geral, aí no Iraque, nessa zona, que eles estão perseguindo os cristãos. Até agora não se viu falar que tem muçulmano perseguindo budista, tem muçulmano perseguindo hinduísta, mas todo e qualquer tipo de religião que proclama Cristo como seu Deus principal, aí inclui o catolicismo ortodoxo, né? E os evangélicos em geral estão sendo já perseguidos e muitos têm tido a cabeça cortada, o pescoço cortado. Então, a Bíblia diz, o apóstolo dizia, né, que o espírito do anticristo já está operando no mundo. E a gente já vê essa prática, né, dele já está cortando a cabeça de algumas pessoas. Então, eu fiquei aqui e eu me lembro, eu falei, gente, mas quem sabe esses muçulmanos que estão vindo pro lado de cá, eu fiquei pensando, mas quem sabe esses muçulmanos, esses africanos, esses iranianos, essas pessoas que estão entrando na Itália todos os dias, se vocês começarem a rodar na internet, vocês vão ver o noticiário. Quem sabe não é gente camuflada, porque é muito homem que está entrando, hein? Muito homem. Eles vêm em balsas com mais de 700, 800 pessoas de uma vez só, e a maioria é homem, rapazes mais novos, jovens. E a gente começa a ficar pensando, mas quem sabe isso aqui não é uma espécie de conspiração que está se infiltrando na Europa, através desse sistema, né, que eles vêm com a conversa que são fugitivos de guerra e etc, etc. E eles vão entrando, penetrando a Europa dentro, vão sendo abrigados pelo governo europeu, no caso o governo italiano, coloca eles nos abrigos, pagam 30 euros por dia para cada um deles, dão comida, e eles vão se infiltrando, vão aprendendo a língua, e alguns vão conseguindo subir para fora da Itália, vão para a França, para a Alemanha, outros países do norte europeu, e vão entrando como vão entrando devagarzinho. Eu já tenho notícias que na Alemanha tem alguns africanos, isso foi uma moça italiana, ela foi para a Alemanha para tentar trabalhar, e ela falou, Ana, a gente trabalha como escravo na Alemanha, se você não sabe falar a língua, você é tratado como escravo, ganha muito pouco, mal consegue ter dinheiro para comer. E eu vi muito africano que está chegando, imigrado, né? E eles estão com um iPhone na mão, vestido todo de marca, ficam ali rodando, pedindo dinheiro para os outros. O governo Tedesco, o governo alemão está dando ajuda para eles. E nós que somos da terra, né, do continente, nós fazemos parte da União Europeia, a gente não tem nada. Então, assim, a gente vê que eles estão entrando, e eu observei muito aqui na Europa que os estrangeiros, eles não fazem muito conta de querer realmente participar da cultura.
A gente vê, por exemplo, os chineses que chegaram aqui na Europa, né, estão na Itália. Eles formam uma comunidade entre eles e não se misturam. A gente mal vê eles dentro do supermercado italiano. Quer dizer, eles abrem uma loja chinesa que vende roupa, sapato, tudo, mas eles não se misturam realmente. Porque, por exemplo, eu vejo que o brasileiro na Europa é o contrário. O brasileiro, quando ele chega na Europa, ele se envolve na cultura, ele se envolve com o povo italiano, ele se coloca realmente a fazer parte. É como se fosse italiano no final, né? Ele compra a filosofia, ele usa as coisas da Itália, ele ajuda, ele se mistura com os povos. Nós temos essa característica, eu vejo que o brasileiro ele tem essa característica, mas os demais povos que a gente vê aqui na Itália, não. É o pessoal marroquino, que vem muito marroquino, tunisino, eles vêm indianos, essa turma toda, eles não se misturam com o povo italiano, você não vai nunca ver, né? Eles muito misturados na cultura italiana, com amizades italianas, é muito superficial mesmo. Então eles vêm para ganhar dinheiro no país e basta. E vivem a vida deles do modo deles. Então, assim, a gente vê isso. E agora com o discurso dos africanos, quando eu falo africano, eu não estou falando só dos países em que a população é só negra, mas toda aquela zona, né, onde tem guerra. Então, semana passada me apertou o coração. Eu falei, meu Deus, está tendo perigo do ébola chegar aqui muito rápido, porque eles escapam de lá, eles vão nas barcas e eles entram na Itália muito facilmente. Primeiro caso. E o segundo caso é esse caso de infiltração de guerra, né, de muçulmanos entrando camuflado e de uma vez só explodir a rebelião. A gente não sabe. Então eu comecei a pensar nos meus filhos, e nas crianças que tem aqui na região. A Itália é toda católica, pode-se dizer. Então, assim, é um país totalmente cristão. Então, o que poderia ter de massacre aqui? Enfim, é só uma observação que eu comecei a colocar. A gente olha para todos os lados, a gente vê opressão mesmo. É como se o mundo tivesse a cada dia que passa ficando mais difícil de se respirar nele, porque o perigo está ao lado, a gente não sabe, né? Aí no Brasil a violência também descadenada, né? As pessoas que estão se levantando umas contra as outras, crianças já marginalizadas, jovens preocupados consigo mesmo, as drogas. Por exemplo, se a gente começa a observar um pouco alguns países do norte europeu também, como a Rússia, você vai ver pessoas drogadas com drogas que são como ácidos que elas aplicam na veia e são pessoas transformadas em verdadeiros zumbis. Onde elas vão aplicando determinado tipo de droga tem aberto chagas e feridas. Isso foi um documentário que eu vi há algum tempo atrás e essas pessoas são verdadeiros zumbis. Cai os dentes, o cabelo vai caindo também, elas vão ficando magras e elas vivem só para injetar aquela droga ali, né? É uma droga, eu não sei explicar, é uma coisa completamente química. Toda droga é química, eu sei, me perdoa a ignorância, mas é uma coisa feita em laboratório, é uma mistura de alguns remédios que eles compram, alguns produtos de limpeza que contêm determinado tipo de substância. E eles vão aplicando aquilo ali na veia e onde eles vão aplicando vai dando ferida. Então a gente vê isso acontecendo no mundo, meus irmãos. Os Estados Unidos, né, completamente caído, tantas catástrofes acontecendo no mundo inteiro. Então vai vindo aquela sensação de opressão no coração que a gente fica assim, meu Deus, a gente para onde vê todos os países, China, os Estados Unidos, América do Sul, vários países europeus, países na África, países no Oriente, no Ocidente. Agora foi o Japão também, com essa inundação que teve, terremotos. Quer dizer, como se não tivesse mais, meu querido, minha querida, para onde fugir. Não tem mais para onde fugir. A gente chegou num ponto que o mundo realmente ele está tão coberto do pecado que está realmente superando os tempos de Noé. A gente está vendo realmente a maldade espalhada para todos os lados. Eu lendo a Bíblia, agora eu estou lendo o livro de Reis, e uma outra coisa que eu observei, eu estou colocando observações hoje, vamos classificar esse vídeo como algumas observações importantes que eu tenho visto.
quando fala do sangue, que o sangue purifica. Eu tenho ouvido muito falar isso, que duas coisas Deus usa para purificar o pecado. A primeira coisa é o sangue derramado. Quando o sangue de Jesus foi derramado, ele comprou, ele pagou todos os nossos pecados pelo seu próprio sangue inocente. Antes de Jesus, se fazia um holocausto com ovelhas, com bois, né, carneiros, e aquele sangue daquele animal, ele purificava a causa. E a gente vê, a gente aprende que Satanás, ele copia a Deus em tudo. E a gente vê muito sacrifício humano sendo derramado. Porém, quando a gente lembra a história de Caim e Abel, quando Caim mata Abel, e o sangue de Abel cai na terra, a Bíblia diz que Deus vira para Caim e fala que o sangue do teu irmão está clamando por justiça. Então, o sangue do inocente caído nessa terra, derramado no solo, na terra, ele clama por justiça. Ele profana a terra também. Porque o sangue ele é para purificar, mas ele também é para profanar, uma vez que ele é inocente. E Satanás, copiando a Deus, em todos esses milênios que a gente tem vivido já, ele já sacrificou muitas pessoas e ainda tem sacrificado. Então dá-se a entender claramente que cada vez que alguém morre, né, assassinado de qualquer modo que seja, de qualquer forma que venha a ser, e por motivos vários, o sangue dessas pessoas estão sendo derramados na terra. E quanto mais derrama, mais profana a terra e mais dá legalidade para Satanás trazer os seus demônios à tona, agirem, da força, da poder, da legalidade, da espaço. Então, por isso que a gente vê para todos os lados do mundo tem sangue derramado. E aí você faz os cálculos de todos esses, né, 6.000 anos, quanto tempo tem que está o ser humano na Terra? Dizem que nós estamos aí na casa dos 6.000 anos já. Então são 6.000 anos de sangue derramado, sangue derramado, sangue derramado, guerras, pestilências, crueldades absurdas, inquisição. Agora a gente vê aí o islamismo derramando sangue de gente inocente toda hora. A terra está sendo profanada. E quanto mais a terra tem sido profanada, mais o inimigo está tendo legalidade para agir em tantos aspectos no mundo inteiro. E mais ainda, a terra tem lamentado com os princípios das dores. Então, meu querido, minha querida, tudo faz sentido. A gente vê um mundo completamente dominado pelo mal, jaz no maligno. Para quem não sabe, o que significa a palavra jazir? É como uma coisa que está literalmente deitada, estendida no meio do mal, das trevas. As trevas têm tomado conta. E é por isso que eu entendo que não só eu, mas muitos cristãos têm tido esse sentimento de angústia, porque a gente sabe aonde a gente está, né? No solo onde a gente reside, sangue já foi derramado, né? A Bíblia fala também da idolatria. Quando a gente dá legalidade, glorifica um Deus que não é o nosso, a gente traz maldição para a nossa terra. Seja o Brasil que a Itália, vários países do mundo estão muito cheios de maldição, porque a idolatria tem sido algo que a cada dia tem corrido solto de modo muito intenso. As pessoas elas não querem olhar para a Bíblia, mas elas querem continuar olhando para os seus ídolos. E elas querem continuar confiando nos seus ídolos por cultura, seja lá pelo que for. Mas a cabeça delas é essa, voltada para os ídolos. E isso tem amaldiçoado a terra, porque a Bíblia diz que traz profanação, traz maldição para a terra. É pecado a gente dar a glória de Deus a um outro qualquer que seja. Então a gente vai vendo como que está sendo acumulado a maldição no planeta. E o planeta está literalmente intoxicado com o pecado. Chegou num ponto que o próprio planeta Terra já não está suportando mais a humanidade que está aqui, por causa da que passou e pela que está passando. Então o próprio planeta já não está aguentando mais. A Bíblia diz que clama por justiça. A natureza espera, ansiosa, a revelação dos santos de Deus, que a natureza vai ser restaurada um dia, aleluia. Então a gente consegue englobar todas essas coisas em uma espécie de bolo,
né, de problema mesmo. Então, só Deus pode trazer a solução. Então, lendo 1 Reis, capítulo 8, eu não vou ler o capítulo todo porque realmente é muito grande o capítulo. Ele é composto de 61 versículos, então não vou ler. Mas eu vou ler algumas partes desse capítulo porque é o que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. O rei Salomão, depois de 480 anos, o rei Salomão, ele conseguiu dar uma casa para Deus no meio do povo de Israel. Quando ele construiu o templo do Senhor, ele colocou a Arca da Aliança com as 2 tábuas da lei e me sabe que se eu não tiver errado, com a vara, né, aquele cajado de Moisés que deu flor, ele colocou dentro da arca e colocou, finalmente, fez uma casa para Deus. E Deus, depois que Salomão construiu o templo, ele levou 13 anos não, 13 anos foi fazer o castelo dele. Ele levou 7 anos para construir o templo do Senhor. E finalmente, depois que conseguiram construir tudo, Salomão ele faz uma oração, uma intercessão diante de Deus. Você pode achar essa oração aí em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 61, como eu estou falando. A minha Bíblia tem um título chamado A Oração de Dedicação. E Salomão, olha só, depois que Salomão colocou-se, depois da construção do templo, tudo que foi feito de modo perfeito, inclusive eu deixo essa observação que eu achei muito bonito. A Bíblia conta que não teve em tempo nenhum na construção do templo nem só um batido de martelo ou um escutar de um serrote. Eles fizeram as pedras de modo que elas se encaixavam e tudo que foi construído ali dentro no templo não fez barulho, não teve confusão. Quer dizer, até o modo como Salomão construiu o templo do Senhor foi com muito respeito, foi com muito temor, foi com muita honra que eles construíram o templo. Então, se você ler sempre aí o livro de 1 Reis, já o capítulo 7, que é muito grande também, todo o capítulo 7, vocês vão ver capítulo 6, capítulo 7, como que teve dedicação para essa construção. E Deus, no final, ele enche, né, o templo de fumaça, ele se manifesta ali. Então, Salomão, ele faz essa oração de dedicação. E ele começa, depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Essa é uma oração de intercessão, né? Então, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com tua boca prometestes e com tua mão cumpristes conforme hoje se vê. Naquele dia lá eles viram, né, a riqueza do reino de Salomão já estava começando, a prosperidade, a paz. Todo mundo era feliz, a Bíblia conta que eles comiam, bebiam e eram felizes. E eles estavam cumprindo os pedidos de Deus para com eles, as leis, tudo que Deus queria, como eles se deviam comportar, eles estavam cumprindo. Então, olha só, Salomão fala de todo o coração. E essa pequena frase, todo o coração, me tocou hoje de manhã. Porque a minha pergunta a mim mesma, e que eu deixo hoje para você que está me escutando, o que é esse servir a Deus de todo o coração? Se você pega um bolo de aniversário muito suculento, muito gostoso, e você come aquele bolo todo, a palavra todo significa você não deixar nem um farelinho no fundo do prato, ou estou errada? Então, quando a gente vê a expressão todo o coração, toda a alma, é você servir a Deus realmente de toda a sua alma, de todo o seu coração. E é uma reflexão que Deus tem levado. Quando a gente faz algo para Deus, a gente tem que fazer de todo o coração, de toda a sua alma, porque o coração, na realidade, ele o que é? Ele é um órgão físico, um músculo,
Mas quando a Bíblia fala todo o coração, ele está querendo dizer todo o nosso sentimento está voltado para Deus. Sabe, meu querido, minha querida, não é fácil. A ponto que a Bíblia diz que é o próprio Deus que converte o nosso coração. É o próprio Deus que coloca a sua vontade no nosso coração. É o próprio Deus que move o nosso coração a agir de acordo com a vontade dele. É o próprio Deus que nos convence, que inunda o nosso coração de graça, de amor, de misericórdia, de todos os sentimentos maravilhosos que só o Espírito Santo pode colocar nos nossos corações. Então não adianta a gente falar, eu sirvo a Deus de todo o coração, da nossa própria boca. Mas a nossa oração é essa, Senhor, que a gente consiga enxergar a Tua justiça, que a gente consiga enxergar a Tua bondade, que a gente consiga enxergar o Teu amor, que a gente consiga enxergar a Tua fidelidade para comigo, para com o meu próximo, onde eu puder ver a Tua mão, que eu venha realmente a reconhecer que é a Tua mão que está operando. E assim, meu querido, minha querida, o nosso coração, dia após dia, vai só se apaixonando mais e mais por esse Deus maravilhoso, único. E aí você começa a ter todo o coração diante do Senhor. Não é assim que funciona. Quando um rapaz apaixona por uma moça, ou uma moça se apaixona por um rapaz. No início é só muita emoção, é muita alegria, né, sensações. Mas mano a mano que o tempo passa, mano a mano que essa moça ou com esse rapaz que se conhece, que eles se conhecem entre si, que eles começam a observar bem aquela pessoa a qual eles estão apaixonados, esse coração ele vai só se dedicando mais e mais a virar amor. E ali a pessoa vive na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Isso é ser todo o coração, é quando você chega à conclusão, numa maturidade grande, ao ponto de você olhar a sua mulher ou seu marido de todo o teu coração, você vê os defeitos dela, mas você a ama assim mesmo, é incondicional. E você, igual ontem eu vi uma coisa que aconteceu comigo, eu não vou contar o detalhe, mas o exemplo é bom. Meu marido cometeu muitos erros trabalhando nesses últimos dias. E ele cometeu vários erros de pessoa mesmo, como quem trabalha e não é pronto o suficiente. E isso trouxe muitas críticas. E eu não falei nada na hora que o criticaram, fiquei calada. Porém, eu vi que realmente tinham razão. E à noite, né, eu comecei a ficar um pouco nervosa com aquela situação e a minha primeira vontade foi de xingar, chamar atenção. Realmente aquilo que você fez foi dar certo, que você quer ainda voltar a fazer esse trabalho de novo, que não vai dar certo. Só que aí sabe como eu corrigi, meus irmãos? Isso foi de um modo que veio de Deus mesmo. E ele parou para ouvir, veio todo entusiasmado, e eu comecei a explicar, olha, no Brasil, por exemplo, quando você vai num bar, né, numa lanchonete, num restaurante, e você faz a sua consumação de bebidas e de comida, ou eles pesam no quilo, no caso do self-service, ou então eles têm um bloquinho, né, de anotações que eles vão fazendo um X em cada produto que você consome, e o cliente tem aquela folhinha, se o cliente perde aquela folhinha, ele paga a multa. Enfim, eu comecei a dar para ele como que funciona, de modo diverso. E ele foi ficando entusiasmado, eu falei, por que a gente não elabora um sistema assim? Porque aí você não vai ter problema em cobrar ninguém, de cobrar de cliente, porque ele não escrevia tudo e no final ele se embrulhou muito na hora de cobrar dos clientes, né? Quando a gente abriu a pizzaria, o restaurante. Eu dei esse exemplo, dei outros exemplos, com exemplos inteligentes de coisas que eu sei que já funcionam em outras partes, eu consegui trazer para ele a realidade do problema em qual ele se encontrava. Eu falei, em vez de você gastar dinheiro decorando mais, por que você não compra um frigorífero novo? Enfim, meus irmãos, eu dando ideias construtivas. Depois que passou esse momento, eu falei, meu Deus, olha que diferença, né? Eu consegui advertir ele de problemas sérios, sem xingar, sem brigar, sem ficar nervosa, mas dando soluções. Então, isso é amor, meu irmão. Parece uma besteira, mas é quando você olha para a pessoa, você vê o defeito, você vê os erros dela, mas você, com a sabedoria que Deus te dá,
de todo o coração, você absorve aquela pessoa e você procura cuidar dela sem danejá-la, sem feri-la, sem fazer mal a ela, sem tratar ela como uma estúpida e ela se sentir burra, estúpida, cretina, que não entende nada. Mas ele se sentiu confortado e com as ideias novas, né, que eu dei, ele se sentiu animado. Não julguei a pessoa para baixo, mas eu levantei o entusiasmo dele, a força, né, de trabalho que ele tem nele. Então, isso é amar de todo o coração. É quando você vê um problema numa pessoa que você diz que ama, e você consegue sempre trazer à realidade aquele problema, mas sem magoar aquela pessoa. Então, chega nesse ponto, o nível, né, da intimidade de um casal, o nível da intimidade, do amor, ele supera uma doença, supera um defeito, supera até mesmo o modo que a pessoa se comporta, o caráter da pessoa. Quer dizer, um sustentando o outro e sempre querendo estar bem para com o outro, ao ponto que a sua vida, de todo o coração, você ama essa pessoa. Quer dizer, não tem defeito, não tem uma vírgula que te separa um pouco daquela pessoa. E aqui o Salomão falava exatamente isso, de todo o coração. Quer dizer, em todas as coisas, você é fiel a Deus de todo o seu coração. Você pode ir da sua casa sozinho, fazer o que você quer, né? Você pode ver algo na televisão que não agrada a Deus, você pode ir no computador e usar algo que não agrada a Deus, você pode simplesmente pensar coisas que não agradam a Deus, mas naquele momento você, peraí, se eu ver aquela coisa, se eu praticar tal coisa, ainda que ninguém esteja me vendo, eu vou ferir o coração de Deus. E eu não vou fazer isso então. Isso já é uma prova do todo o coração. É fidelidade, é amor, é obediência, é respeito para com Deus de todo o coração. Então, Salomão fala assim, e eu escrevi: somente de todo o coração se pode servir a Deus. A Bíblia inteira é recheada com essa pequena expressão, todo o coração. E aqui ele colocou, olha, todo o coração andam segundo a tua vontade. E aí Salomão declara, porque Deus cumpriu a promessa ao servo Davi, pai de Salomão, com tua boca prometeste, com tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. No caso, se via a prosperidade do reino de Salomão. Depois aqui eu coloquei uma estrelinha, vamos ver onde é que vai chegar. Olha, sempre em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Dá-lhes o teu perdão. Por quê? Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Então, aquele templo Salomão fez com muita glória, muita riqueza. Tanto que os instrumentos, né, alguns dos instrumentos, ele nem mandou pesar o material que foi feito, porque era tanto que se perdeu a conta. Então, assim, a gente lendo, né, esse 1 Reis, capítulo 6, 7, a gente vê como que Salomão construiu realmente o templo, e ele fez de todo o coração, ele deu tudo, ele pegou tudo do bom e do melhor, e ele construiu aquele templo. Mas ele concluiu que Deus não poderia habitar naquele templo, que nem o próprio céu pode suportar a Deus, no senso de sustentar a sua própria presença, a sua pessoa. Quem dirá aquele templo que ele construiu, pequenininho para Deus, né?
Porém, Deus deu a promessa que um dia habitaria no meio do seu povo e que Davi não poderia construir aquele templo, porque, infelizmente, Davi tinha muito sangue nas suas mãos, porque o reino de Davi foi muita guerra, foi reino de conquista. Foi quando Davi lutou para conquistar povos, conquistar cidades e colocar em ordem, então. E Salomão já teve um reino de paz, não se escuta guerra no tempo de Salomão. Então Deus habitou no meio daquele povo através do reino de Salomão. Mas o próprio Salomão reconhece diante do povo que Deus habita no altíssimo céu. Porém, a Salomão pede: julga a causa do teu povo, traga o perdão. Quer dizer, dá-se a entender, quando nós passamos talvez algumas coisas, é porque tem pecado no nosso meio. E Deus, ele através do nosso erro, muitas das vezes, ele nos dá a condição de crescer, de aprender, de entender coisas que então até então a gente não sabia. E a gente precisa ser perdoado, porque Salomão, ele fala que não tem ninguém que não peque contra ti. Não existe quem não peque, né? Mas lá à frente no Novo Testamento é que ele se diz também: não tem nenhum só que seja santo completamente, que não tenha pecado contra ti. E Deus, e Salomão, ele fala, né? Condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente. Infelizmente, quando uma pessoa é pecadora, a tendência de Deus é deixar que a consequência do pecado caia sobre a pessoa. O bom, meu querido, minha querida, é quando a gente tem a vida no altar do Senhor e peca contra Deus, Deus nos perdoa, mas a consequência do pecado a gente tem que pagar. Por exemplo, uma moça sem casar, ela tem relação com um rapaz e ela engravida. Aí ela vai, se arrepende, chora: Deus, me perdoa que eu fui adúltera e tá. Mas a consequência daquele pecado qual é? Ela vai crescer uma criança sem casar. Ela vai ter que ganhar aquele bebê e ela vai ter que crescer aquela criança sem pai, né? Até o momento que ela se case, que ela consiga casar. Até então ela vai ser uma mãe solteira. E ela vai ter que pagar por todos os preços que é crescer uma criança. Então isso é uma consequência. Uma outra consequência de pecado: você é uma pessoa que fuma a vida inteira. Aí num belo dia você reconhece que pecou, porque você está destruindo o templo do Senhor, o seu corpo. E você se arrepende profundamente, chora diante de Deus, mas um belo dia você vai no hospital e descobre que tem um câncer no pulmão. E a consequência daquele pecado qual vai ser? Você vai ter que pagar por aquele pecado que você fumou a vida inteira e tá com câncer. E pode morrer, foi o caso do meu pai. Quer dizer, no final ele acertou a vida com Jesus, mas com câncer. E aquele câncer o matou. E por aí vai, né? Às vezes você comete algo muito terrível e você se arrepende, mas aquilo tem consequência. E Deus, ele deixa aquela consequência. Não é que ele vai simplesmente anular o pecado e a consequência do pecado. Ele anula o pecado, ele te perdoa, mas a consequência você paga. Porém, o belo é quando a gente está diante de Deus e a gente assume a consequência dos nossos pecados e vive isso diante de Deus, como foi o caso de Davi com Betseba. Davi vai e cobiça Betseba, que estava lá Davi vai na varanda do seu palácio, vê Betseba, ela era muito bonita, parece que ela estava tomando banho, ele deseja aquela mulher, ele toma aquela mulher para ele, ela era casada com um soldado, Davi manda o soldado, quando ele entra, ter relação com a mulher, porque ela já estava grávida, aquele lá: não, porque tá, meus amigos, meus companheiros de guerra estão no combate, eu não posso viver a minha vida feliz, deitar com a minha mulher e deixar os meus companheiros. Então ele se põe no portão da cidade esperando, né, que retornassem os seus companheiros de batalha. Davi percebe que não tinha nada que fazer, que aquela mulher ia começar a ter a barriga crescendo, e o marido ia entender que ele não era o pai da criança, e ali ia vir a verdade à tona. Olha o que Davi vai. Ele chama um dos seus generais, pede para que leve aquele soldado à frente da batalha, de modo que não tinha como escapar. Aquele soldado vai, fiel, ele morre no combate. Davi pega Betseba, casa com ela, e ali Deus manda um profeta falar com Davi: olha, você pecou. E ali fala, através de uma história, né, o servo pobre tinha uma cabritinha, uma pecorela, não lembro,
E um rico, né, que tinha tantos bens, podia ter tudo que queria, ele cobiça exatamente a cabritinha do servo pobre e toma. Aí Davi fica indignado, que esse tem que pagar com a própria vida, o homem que cometeu tamanho ato. Agora o profeta vira para Davi e fala, foi você que pegou a mulher do seu servo. E ali conta toda a história. E agora Deus, ele não vai te matar. Só que a criança que essa mulher está esperando vai morrer. E ali Davi se põe, rasga panos de saco, cinza na cabeça, chora, não come. Chegou num processo de profunda depressão, que os seus servos ali do palácio ficaram muito preocupados. Davi jejuava e orava, clamando, quem sabe Deus vai ter misericórdia e não vai permitir que essa criança morra. Era a consequência do pecado, né? Da prostituição, do adultério. E ali a criança morre. Quando os servos de Davi ficaram com medo, nossa, se ele com a criança nesse estado já está desse jeito, imagina quando a gente contar que a criança morreu. O que ele vai fazer? E Davi escuta, né, que eles estavam ali todos agitados. O que acontece? A criança morreu e ali eles têm que virar para Davi e falar, sim, Senhor, a criança morreu. Agora Davi que faz? Tragam-me roupas limpas, prepare-me um banquete. Davi se troca, se veste, se lava, come. E eles ficaram tudo, mas como, né? A criança estava morrendo, você estava morrendo junto com a criança. Agora que a criança morreu, você levanta e tudo. E ele fala, Deus quis assim. Assim foi, eu pequei. E Davi casa com Batseba, ela passa a ser mulher dele. E anos depois, quem nasce do casamento, do relacionamento de Davi com Batseba? Salomão. E foi a Salomão que Deus prometeu continuar a herança, né, de Davi, a hereditariedade, o herdeiro eterno. Depois, lá para frente, vem Jesus, do fruto de Davi. Então, assim, foi assim que Deus agiu. E Deus age. Então, uma coisa bela é quando a gente peca, a gente paga a consequência do nosso pecado com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a orientação de Deus, com os olhos de Deus. Mas quando um pecador peca e Deus o abandona na sua consequência, no seu próprio pecado, meus irmãos, aí essa pessoa já está vivendo a condenação da ira de Deus. A própria ira de Deus já está em cima daquela pessoa. Porque do momento que Deus gira o rosto contra uma pessoa e abandona essa pessoa no seu próprio pecado, literalmente Deus já julgou essa pessoa. E essa pessoa vai viver cada dia mais no seu pecado até que morra. E uma vez morta, essa pessoa vai ser condenada ao inferno. E ela não vai poder falar, mas ninguém fez nada para me ajudar. Até certo ponto, Deus ele faz de tudo para alertar o pecador do seu pecado. Mas Deus sabe, conhece o coração da pessoa e ele sabe que aquilo ali não vai resolver em nada. Então Deus que faz? Abandona a pessoa no seu próprio pecado. E uma vez que Deus faz isso, vira as costas para essa pessoa e abandona essa pessoa no seu próprio pecado, é como se Deus já tivesse batido o martelo e dado a sentença de morte para aquela pessoa. Porque o ser humano sozinho, ele não é capaz de se arrepender e de voltar e de clamar a Deus. Se o Espírito Santo não convence o ser humano que ele está em pecado, essa pessoa ela vai continuar em pecado com tanta alegria e prazer, porque nós somos pecadores, nós somos maus. Nós somos corruptos de natureza. A nossa natureza é caída. Nós temos prazer no pecado, meu querido, minha querida. Uma pessoa que não tem Jesus agindo na vida dela, uma pessoa que realmente Deus não comprou com seu sangue, ela está abandonada ao juízo da ira de Deus. E o primeiro sintoma disso é que essa pessoa está abandonada no seu próprio pecado. É onde entra a passagem bíblica que diz, continue o sujo, sujando-se ainda mais, continue o ímpio, cada dia ainda mais ímpio, e continue o santo a santificar-se cada vez mais. É uma divisão de povos. Existem pessoas que Deus já abandonou no seu próprio pecado, seja qual for. Às vezes é aquela mulher que está ali batendo o joelho pro santo dela todo dia. E o Espírito Santo não convence aquela pessoa, olha, você está em idolatria, você está em pecado, você vai morrer. Não. Você quer rezar pro seu santo? Reza. Faz procissão, acende vela, continua. Continua no seu pecado. E aquela pessoa continua com tanta alegria, com tanto prazer, com tanta satisfação, que é a coisa justa a se fazer. Por que alguns Deus traz o arrependimento? Por que alguns Deus convence? Peraí, gente, isso que eu estou fazendo não tem sentido. Eu vou ler a Bíblia.
Nossa, eu estava em pecado, eu era idólatra. Deus me perdoa. Eu dei a honra que pertence ao Senhor a um outro Deus. Por que que Deus abandona, meus irmãos? Porque o coração do homem é obstinado, é rebelde, é coração duro. E não são todos que se quebrantam de humildade diante da verdade de Deus. Normalmente, muitas pessoas idólatras, elas não aceitam que você fale para ela, você é idólatra. Não, eu não sou idólatra. Eu estou respeitando aquele ser que a mãe de Jesus. Mas a Bíblia diz que você não tem que respeitar esse nível a mãe de Jesus. Você tem que prestar honra e culto a Jesus, não a mãe dele. E por aí vai, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, minha ouvinte. A pior coisa é cair nas mãos de Deus, é cair no abandono de Deus, é Deus deixar você continuar a praticar o seu próprio pecado. Isso é terrível. Isso Salomão disse, né? Julga os teus servos, condena a culpa, o culpado fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta. Oh, meu irmão, E aqui continua, tem várias coisas, né, que Salomão fala. Olha, visto que conheces o seu coração, sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Essa passagem aqui é o seguinte, olha, quando houver fome ou praga no país, ferrugem ou mofo, gafanhotos, peregrinos ou gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as suas mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece. Visto que conheces o seu coração, sim, só tu conheces o coração do homem. Depois ele fala, quanto ao estrangeiro que não pertence ao Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Então, ali a oração de Salomão, ela é intercessora e ela dá testemunho para que o estrangeiro conhecesse a glória de Deus, porque o reino de Salomão trouxe pessoas do mundo inteiro para ouvir a sabedoria. Tem a rainha como se chamava aquela rainha? Eu não lembro. De Sabá. A rainha de Sabá veio de longe para ouvir de Salomão, né, as coisas, a sabedoria de Salomão, os conselhos de Salomão. E reis de toda a terra começaram a vir até ele para ouvir os conselhos, ouvir a sabedoria. A Bíblia diz que Salomão ele teve conhecimento profundo na área da biologia. Ele conhecia plantas, ele conhecia espécies animais. Salomão ele teve grande conhecimento na área da construção, da arquitetura. Ele conseguiu ter conhecimentos profundos, e a Bíblia diz que ele foi mais sábio do que os egípcios, ele foi mais sábio do que todos os povos da terra. Salomão recebeu um conhecimento de Deus tão profundo em todas as áreas, que ele começou a ensinar para os outros povos as coisas. E o reino de Salomão foi o reino mais próspero e mais rico de todo mundo. Quem viveu na época do rei Salomão foi muito feliz, porque tinha toda a infraestrutura necessária para uma boa vida. Então, reis de todo mundo começaram a ouvir falar da glória do reino de Salomão e quiseram aprender com ele. E Salomão testificava e testemunhava que o Deus que ele servia era o único Deus, o Todo-Poderoso. Então, aqueles reis começaram a ouvir falar não só de Salomão, mas do Deus de Salomão, do Deus do povo de Israel, do Deus que deu vitória, que deu paz, que conquistou terras através da guerra, mas foi o próprio Deus que lutou por eles. E Salomão começou a testemunhar da glória deste Deus. E esses outros povos, vendo que Salomão tinha esse Deus forte, que ele só era forte assim porque tinha esse Deus, eles também começaram a se voltar para o Deus de Israel.
e se converteram. Então olha que glória, Deus ele deu a Salomão tudo e foi glorificado no meio do povo de Israel. E aqui Salomão, ele abençoou os povos. E a gente vê ainda hoje, veja, hoje, dia 7 de setembro de 2014, quantos anos foram passados que esse fato ocorreu. E a gente lendo, a gente começa a imaginar todo aquele cenário. E a gente hoje está aqui sendo convertido através da bênção que Salomão fez ao povo dele e ao estrangeiro. Salomão clamou a Deus: não permita que o teu reino, Senhor, fique sem um herdeiro. Que Davi, meu pai, tenha um herdeiro eterno. E Deus deu Jesus. E através de Jesus, nós também viemos a ser salvos. E nós também sabemos a glória e as obras e os prodígios que Deus fez no meio do povo de Israel. E a gente se emociona, a gente se alegra com a glória que Deus tem, porque através do que Deus fez a Salomão, através de tudo que Deus fez a Davi e a todos aqueles que o serviram, a gente passa a conhecer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é justo, amoroso, compassivo, e por aí vai, meus irmãos, todo tipo de característica maravilhosa. A gente vê também a fidelidade de Deus na sua própria palavra, porque quando Deus diz que ia abençoar se eles obedecessem, Deus abençoou. Mas quando Deus também proclamou as suas maldições, quando eles se desviassem dos caminhos de Deus, Deus executou as maldições. Então a gente começa a conhecer um Deus que tem sentimento, um Deus que age, um Deus que faz, um Deus que cura, mas um Deus que também condena. Então, através da vida dessas pessoas do passado, Salomão, Davi, Jacó, Jó, e por aí vai, os profetas maiores, os profetas menores, no meio da agonia do Daniel, da vida de Daniel, de tudo o que aconteceu no Velho Testamento, a gente vê quem é Deus. E Jesus, no Novo Testamento, todo o tempo, ele glorifica única e exclusivamente a Deus. Seja feita a vontade do meu Pai. Jesus, ele também nos leva a olhar para Deus, ele nos leva a glorificar a Deus. E ele fala, Jesus ele fala que quem glorifica o Pai também glorifica o Filho, e quem glorifica o Filho também glorifica o Pai. Sabe, é tão profundo, meu irmão, essa reflexão. Se você começa a pegar as coisas realmente, uma puxa a outra, a tal modo que você entra numa profundidade tão grande com as coisas de Deus. Eu tenho ainda tanta coisa para ler aqui, mas realmente o tempo, nós já estamos a quase 1 hora de gravação, fica pesado. Mas eu queria deixar só mais 2 coisas. Olha, Salomão fala, né, do povo: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado contra eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem: pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolhesses, para o templo que construí em honra ao teu nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o seu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles. Pois são teu povo, a tua herança, que tirastes do Egito da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu povo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os conheces dentre todos os povos da terra, os escolhestes dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declarastes por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Sabe, e Salomão fez isso, meus irmãos. Salomão, ele reconhece, né, que não tem ninguém que não peque. Porém, ele fala: quando eles se arrependerem, caírem em si de todo o seu coração e clamarem pelo perdão, que o Senhor Deus venha ouvir.
Salomão, ele abençoou muito o povo, meus irmãos, e eu tenho certeza que em toda a história do povo de Israel e toda a descendência, cada vez que uma pessoa pecou e ela caiu ela caiu em si, ela entendeu que ela estava pecando e de todo o coração ela clamou a Deus, que Deus, ele foi fiel e ele atendeu a oração, o clamor daquela pessoa. E isso passou para nós como herança, através do sacrifício de Jesus, através da vida de Jesus. Se você peca, se você erra, quando você cai em si, vê que você errou e você clama a Deus, pede perdão, Deus te escuta. E é isso que é viver e servir a Deus de todo o seu coração, meu querido. É você cair em si quando você peca, você clama a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor. Deus te perdoa, meu irmão. E aí você vai estar pronto, meu querido, minha querida, para subir com o grande Deus, para subir para uma vida realmente justa, uma vida de joia, uma vida de glória, uma vida de alegria, uma vida de paz e de saúde. Uma vida em que você não vai ter essa opressão que você está sentindo agora no seu coração. Essa vida que nós temos hoje, que a gente não tem paz. A gente tem a paz que vem de Deus, mas ao mesmo tempo a gente está sendo oprimido, a gente está sendo atribulado, a gente está vivendo em meio à sensação de perigo. Nós sabemos que nós estamos caminhando em trevas, num mundo que jaz no maligno e que não tem salvação, escape, a não ser no próprio Deus. E isso nos dá a tranquilidade, porque a Bíblia fala que quando a gente vê todas essas coisas, as calamidades que têm acontecido acontecerem, que a gente não é para ter medo, mas que é para a gente levantar as nossas cabeças e se alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Então, sim, a gente se assusta, a gente sente essa opressão, é normal, porque está rodeado de maldição. A atmosfera está pesada. Se a gente tivesse os nossos olhos espirituais abertos, sabe quanto demônio a gente ia poder ver, meu irmão? Tem caso de relato de pessoas que tiveram os olhos espirituais abertos e elas viram os demônios. São pessoas que quase enlouqueceram. Tem caso de gente que começou a clamar a Deus para tirar esse dom de visão do mundo espiritual, porque ela não tinha mais como suportar ver tanta coisa terrível. Sabe, meu querido? Então, a gente vive num mundo que jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Só que quando a gente tem a paz de Deus, a gente tem a liberdade, a gente tem a paz. A Bíblia diz que nós somos luz no meio das trevas. E aonde tem luz, meu irmão, tem liberdade, tem paz, tem segurança. Aonde tem luz, você pode ver onde você está pisando. Você pode entender o que está acontecendo na sua vida, porque a luz é a clareza, né? Os seus olhos abertos diante a tudo que está ao seu redor. A luz de Deus, ela nos dá maturidade, discernimento, conhecimento, entendimento, sabedoria para agir a cada dia. Ainda que nós pecamos, mas debaixo da luz de Deus a gente consegue enxergar o nosso pecado e a gente consegue, Deus, eu pequei, ajuda. E com a graça de Deus o nosso coração se quebranta e se arrepende e Deus imediatamente vem ao nosso socorro. E as trevas que nos cercam, elas não podem fazer nada contra nós. A Bíblia diz, quando o salmista Davi dizia, ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 ao teu direito, você não será atingido. A nossa vida não é aqui, a nossa casa não é aqui. Nós estamos nesse mundo porque Deus, ele quer nos ensinar. Você tem que entender que o nosso presente, a nossa recompensa é uma eternidade no reino de Deus. Então, nosso coração tem que ser amadurecido aqui nessa terra. A nossa vida tem que ser uma vida estruturada, vendo o bem e o mal, a consequência do bem, a consequência do mal, o agir de Deus, o agir do inimigo. A gente precisa ver com os nossos olhos o que acontece com aqueles que não servem, seguem e amam e obedecem a Deus. A gente tem que entender na eternidade, quando a gente souber ou até ver, não sei como vai ser, o castigo, a ira de Deus sobre os ímpios. A gente não vai estar ali, meu Deus, o Senhor está queimando aquela pessoa eternamente no fogo, no enxofre. Não, mas a gente vai ver a ira de Deus em cima do pecado, em cima do mal, em cima daquilo que não presta. Nós vamos viver eternamente diante do Senhor, meu querido, e nós vamos receber com isso uma vida de paz, uma vida de bênção. A Bíblia diz que nós vamos ser glorificados. O próprio Deus diz que nós seremos glorificados. Quer dizer, nós vamos receber algo tão grande nas nossas vidas que vai ser chamado como glória. Cada ser humano que Deus salva será glorificado, será santificado.
receberemos vestes brancas, receberemos um corpo de glória, meu querido. A gente não pode entender hoje o que é isso, mas a gente pode imaginar o que pode ser um corpo glorificado. É um corpo perfeito, e não é só perfeito fisicamente, mas também intelectualmente e espiritualmente. É segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. É um corpo superior ao corpo de Adão quando foi nato, quando nasceu nessa terra. A sabedoria de Davi perto de um corpo de um ser humano glorificado não vai ser comparada a nada. A Bíblia diz que João Batista foi o maior de todos os homens, mas no céu o menor de todos os homens não será comparado ao que foi João Batista. João Batista nasceu consagrado a Deus. João Batista caminhou e glorificou sempre a Deus. A vida dele foi um sacrifício completo a Deus, a testemunhar a vinda de Jesus, do Salvador. E a Bíblia diz que o menor no reino dos céus será maior do que João Batista. A gente vê o caso de Enoque. E nós vamos poder estar ali, meu querido, minha querida, diante da glória de Deus, com um corpo glorificado. Por isso hoje, esses 20, 30, 70, 90, 110 anos que você está vivendo nessa terra, e vivendo em lutas, e vendo tanta coisa ruim, você tem que ter consciência. Eu estou vivendo essa vida porque Deus está querendo fazer de mim uma pessoa que madura, uma pessoa que o ame em espírito e em verdade de todo o coração. Eu preciso aprender hoje. E olha, eu me emociono com essas palavras. Nós somos a geração mais privilegiada, ainda que nós estamos vivendo num mundo tão cheio de maldições. Nós somos a geração mais privilegiada que tem, porque nós estamos vendo cumpridos os últimos sinais dos últimos dias. A gente está vendo com os nossos olhos a abominação dos homens, o pecado dos homens, cada pecado um pior do que o outro. A gente está vendo a depravação humana diante dos nossos olhos. A gente está vendo na televisão as catástrofes. A gente está vendo o cumprimento do livro de Daniel, do livro de Isaías, das profecias de todos esses profetas menores e maiores. A gente está vendo Apocalipse na nossa frente, Mateus 24, cada vírgula a gente está vendo. Por causa do meu nome sereis perseguidos de todas as nações e odiados. A gente está vendo os cristãos ali no Oriente morrendo todo dia por causa que eles não aceitam a religião muçulmana e são cristãos. E eu creio que muitos ali estão morrendo diante da graça de Jesus porque não negam o nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, a mensagem que Deus tem para nós é essa, a pergunta que Ele deixa não é essa. Você ama a Deus de todo o seu coração? Você realmente segue a Deus de todo o seu coração? Você vive para Deus de todo o seu coração? Porque se a sua resposta é ainda não, eu te convido a botar o joelho no chão e clamar ao Espírito Santo. Entra, realmente opera, limpa, esvazia todo o mal que está em mim, tira todo o pecado e me faz viver de todo o coração diante do meu Deus. Mas não porque eu tenho medo de ficar para trás na grande tribulação ou ir para o inferno, mas porque eu preciso amar esse Deus maravilhoso de todo o meu coração. Eu preciso enxergar Ele de todo o meu coração. Eu preciso ter consciência, cair em si, como dizia aqui Salomão, se eles caírem em si e clamarem a Deus. Deus está aí, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, Deus é mais real do que o que a gente pode imaginar. A gente está vendo sinais, mas a gente ainda não viu a manifestação física de Jesus na Terra. Mas você pode ter certeza que nós vamos ver. Nós vamos ver. E eu só desejo que nós venhamos a ver essa manifestação subindo nas nuvens e tendo com Ele. E não vendo Ele vir dos quatro cantos da terra e se lamentar, como vai ser na segunda vinda. Que nós venhamos a ver Ele agora, meu querido, minha querida. Prepare-se. Prepare-se. Prepare-se todo o tempo, fora de tempo, no tempo, em todo momento, prepare-se. A gente precisa se preparar. O tempo está curto. Não tem mais tempo, meu querido. Você precisa continuar cuidando da sua vida espiritual, como nunca. Então essa é a mensagem que eu tenho para dar. Eu poderia estender aqui ainda o resto do dia. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele abençoou já tanto a cada um de nós, inclusive eu mesma. Então eu só quero fechar com essa oração muito curta,
Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, meu querido e meu amado, que eu te peço nesse momento, que o Senhor venha alcançar cada um que está aqui participando, meu Deus, dessa palavra, e que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa ser uma bênção no coração de cada um deles. Ó meu Deus, não venha abandonar-nos, ó meu Deus, no nosso próprio pecado, mas venha trazer consciência, Pai. Venha trazer consciência de cada um dos nossos atos, mostre para nós e traga o arrependimento, Pai. Traga, Pai, o arrependimento, Pai, que a nossa consciência ela venha estar ativa em todos os momentos e traga para nós, Senhor, um desejo assombroso de amar-te, de servir-te de todo o nosso coração. Os dias estão próximos, o Senhor está trabalhando no teu povo, que a gente possa ser uma bênção, Pai, aonde a gente vier a estar, que a nossa boca possa ser realmente um testemunho constante da tua glória, que a gente possa ser bênção, Pai, não maldição na vida dos próximos que estão ao nosso redor. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a gente possa ter força para suportar o resto do tempo que o Senhor tem para nós nessa terra, ainda que nós estamos vivendo problemas e sofrimentos, que a gente possa ter maturidade suficiente para enxergar essas coisas e aprender delas, ó Pai, e tirar nisso proveito para crescer espiritualmente e para poder glorificar o Senhor por toda a eternidade, com tanta alegria no coração, sabendo que o Senhor cuidou de cada um de nós. Essa é a oração que eu te faço, meu Pai. Ô Pai, alcance a cada um que está aqui nesse momento comigo, inclusive a mim mesma, alcance a cada um de nós, que nesses últimos dias, quanto mais se aproximar, Pai, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, a redenção dos teus santos, que o Senhor venha cada dia mais, Pai, a fortificar o nosso coração, a encher a nossa vida, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, desde já, e te agradeço. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, eu vos deixo com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que essa palavra possa ser vida no teu coração. Amém, meu querido e minha querida. Jesus abençoe a todos. Amém.